Na primeira aula, falamos sobre a origem desse sistema a partir da crise do Império Romano. Falamos a respeito das características do sistema feudal. Nessa aula, daremos continuidade falando sobre o Império Romano do Oriente, o que aconteceu com ele e com outras regiões enquanto o feudalismo se constituía na Europa Ocidental. O Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino e durante todo o período da Idade Média do feudalismo conviveu também com problemas. Aqui nós vemos nesse mapa o período de maior extensão do império. Nesta área em vermelho, a região original do Império Romano do Oriente. E aqui, na cor laranja, as regiões tomadas pelo Império Bizantino. Essa região era a região dominada pelos bárbaros, chamados de vândalos, que ao se instalarem nessa área ao norte da África e sul da Espanha atual, atacavam constantemente a área do Império Romano do Oriente. Da mesma forma, essa região da Itália, que era o reino dos ostrogodos, foi retomada pelo Império Bizantino. Porém, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, não conseguiu manter-se por muito tempo como controlador de todo esse território. Vários outros povos foram agindo sobre essa área, e nós temos aqui, desse lado, o Império Sassânida, que é o Império Persa. Tivemos povos aqui ao norte atacando, tivemos a própria ação dos povos germânicos aqui da região e os berberes aqui do deserto do Saara. Tanto é que, no ano de 626, menos de 100 anos depois de toda aquela conquista, os visigodos já tinham expulsado os bizantinos, o Império Romano do Oriente, para fora da Península Itálica. Os ávaros já estavam aqui ocupando a região da Grécia, parte superior da Grécia. Os lombardos atacando os domínios do Império Bizantino na Península Itálica e o Império Sassânida, que era o Império Persa, ocupando essa região do Oriente Médio, do Egito e adentrando na atual Turquia, chegando inclusive a ameaçar a capital Constantinopla. Nós vimos no primeiro vídeo que foi ocorrendo um afastamento lento da Igreja Católica do Oriente com a Igreja do Ocidente. Como vimos, na divisão do Império Romano, a sede da Igreja Católica permanecia em Roma, com o Papa, porém, havia outras 3 sedes administradas por patriarcas: Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Com a ocupação da Itália e de outras regiões aqui do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros, Roma perde poder, perde influência. O Papa se vê muitas vezes prisioneiro dos reinos que estavam aí ocupando a região e ganha força, então, os patriarcas dessas 3 cidades. Ocorre que, com a invasão do Império Sassânida nessa área, Alexandria e Antioquia deixam de ser sedes da Igreja Católica. E aí, o patriarca de Constantinopla acaba se tornando o principal representante do catolicismo, sempre em desavença com o Papa Romano. E mais questões vão surgindo nessa briga entre os dois grupos, que vão acabar separando as duas igrejas. Tivemos alguns problemas de ordem religiosa, por exemplo, um movimento chamado de monofisismo nessa área aqui do Oriente, que estabelecia que Jesus Cristo havia sido uma pessoa e não alguém divino e sobrenatural. Isso ia contra a ideia do Papa e da Igreja Católica Romana, que estabelecia que Jesus Cristo tinha
um papel de divindade também. Isso ia contra a ideia da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma coisa só. Afinal de contas, se Jesus Cristo foi uma pessoa comum, não poderia ser divino e, consequentemente, toda a ideia de Santíssima Trindade defendida pela Igreja Católica Romana estaria abaixo. Uma outra briga que houve foi em relação àquilo que a gente chama de iconoclastia. Ícone são símbolos. A Igreja de Constantinopla cada vez mais passou a defender que o cristianismo não deveria cultuar imagens, enquanto que o catolicismo romano defendia sim a necessidade de se cultuar imagens de santos ou de pessoas ligadas às histórias bíblicas. Essa ideia de se voltar contra as imagens aqui do Império Romano do Oriente tem a ver com o fato dos povos aqui da região oriental serem mais espirituais e terem uma visão de religião muito mais voltada para o espiritual do que para o material, e dessa forma era uma maneira da Igreja Católica aqui de Constantinopla manter ou ampliar o número de fiéis aqui na área. Por fim, cresce em Constantinopla aquilo que vai ser chamado de cesaropapismo. César era o nome dado aos imperadores do Império Romano. Cesaropapismo significa que os imperadores teriam mais poder que o Papa e seriam os líderes da Igreja, diferentemente do que a Igreja Católica estabelecia aqui no território do antigo Império Romano do Ocidente, onde o Papa seria o representante máximo da religião. Todas essas brigas foram se ampliando lentamente até que, no ano de 1054, a Igreja Católica se dividiu. Então, foi criada a Igreja Ortodoxa, com a sede em Constantinopla, tendo a língua grega como a língua oficial, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede aqui na cidade de Roma, tendo o latim como língua oficial. Hoje, a Igreja Ortodoxa continua forte nessa região da Grécia, nessa região do leste europeu, em especial nos países eslavos, como a Rússia. Nessa briga entre cristãos, um novo inimigo surge, além dos povos bárbaros invasores, o Império Árabe Islâmico. O islamismo surge na região da Arábia Saudita a partir de Maomé, que afirma ter recebido uma mensagem do anjo Gabriel para defender determinadas ideias religiosas e vai expandindo essa religião com fortes vínculos políticos pelas tribos nômades da Arábia Saudita. Antes da morte de Maomé, ele vai conseguir expandir essa religião e essa forma de governo na área da Península Arábica. Os seus seguidores, anos depois, vão espalhando a religião e vão contando com o fato de impérios da época estarem extremamente enfraquecidos por conta de guerras. Toda essa região aqui era do Império Sassânida, o antigo Império Persa, que estava constantemente em guerra, em especial contra o Império Bizantino. Da mesma forma, toda essa região sendo disputada entre o Império Bizantino e os povos germânicos que foram ocupando o Império Romano. Na época, então, do chamado Califado Omíada, até esse período de 750, os muçulmanos tomam quase que toda a Península Ibérica, expulsando os visigodos e suevos para esse norte aqui, da atual Espanha, dominam todo o norte da África, convertendo inclusive os povos berberes nômades ali da região,
ampliam seu domínio para essa área mais próxima da Índia, onde permanecem como principal religião até os dias de hoje, que era parte do Império Sassânida, e lentamente vão atacando e conquistando áreas do Império Bizantino. Esse mapa dos anos 650, nós vemos aqui essa expansão que dominou a região do Egito, o Oriente Médio, e vai se aproximando cada vez mais da região do Império Bizantino. Do lado de cá, onde ficava o reino dos visigodos e dos suevos, esse povo vai ser prensado entre árabes e francos. Observem, essa é a região do reino dos visigodos, por volta do ano 500, tendo aqui os vândalos, suevos, os vascos, francos e burgúndios. Para que você se localize aqui na Península Ibérica, essa região vai ser Portugal no futuro, aqui a Espanha e aqui a França. Do lado de cá, os francos vão ampliando o seu espaço, controlando essa região, e temos nesse processo de expansão a chegada dos francos até a divisa da atual Espanha, ou a região de Barcelona, da Catalunha, ocupam a atual França, inclusive regiões aqui do norte da Itália e dessa área central aqui da Europa. É como se os francos fossem unificando os povos germânicos do início das invasões bárbaras ao longo de todo esse período aqui, que é chamado de Alta Idade Média. Do lado de baixo, então, os visigodos são empurrados pelos muçulmanos que ocupam essa região aqui, ao sul da Península Ibérica. Os visigodos e suevos são forçados a se concentrar nessa região ao norte, e os árabes, nesse processo de invasão, almejavam chegar à Europa através da conquista do Reino Franco, mas são barrados pelo imperador Carlos Martel. Acabam ficando nessa área aqui, mais da metade do território da Península Ibérica. Os visigodos vão dar origem ao reino de León, ou Leão. Temos então um novo momento de invasões do território europeu, ali entre os séculos 10 e 11. Falamos dos árabes ao sul, mas não apenas eles. Se observarmos aqui, além dos árabes ocupando essa região da Península Ibérica, tínhamos também os húngaros, chamados de magiares, atacando não só o Império Romano do Oriente, aqui o Império Bizantino, como os reinos aqui da Europa feudal, os lombardos, por exemplo, os burgúndios. E aqui ao norte tínhamos a invasão dos povos vikings, chamados de normandos, ocupando regiões aqui do reino dos francos, que acaba recebendo o nome de Normandia, essa região, e os normandos atacam e invadem também a Grã-Bretanha, onde viviam lá os anglos, os saxões e os jutos. Nesse mapa, nós vemos então esse período de invasão dos vikings, saídos principalmente dessa região entre Dinamarca, Suécia e Noruega. Eles vão ocupando áreas mais ao norte e mais ao sul, mais a leste e mais a oeste. E uma coisa importante, vão até a Islândia, chegam à Groenlândia e vão até a América do Norte. Já é sabido que os vikings, nesse período de expansão, durante o feudalismo, chegaram à América do Norte, no atual Canadá, no atual Estados Unidos, e tentaram organizar colônias ali, a chamada Vinlândia, que acabaram não dando muito certo, em partes pela distância, afinal de contas ficavam muito isolados ali, em parte pela reação dos povos indígenas ali do norte
dos atuais Estados Unidos. Temos então a seguinte situação: a Europa Central vai se esfacelando aos poucos e os reis vão perdendo cada vez mais poder. Além dos ataques dos vikings, dos árabes, dos magiares, nós temos os reis francos, os reis germânicos, não conseguindo manter o poder por muito tempo. Nós temos aqui a divisão que houve dentro do reino dos francos. Essa região vai dar origem ao chamado Sacro, ou seja, Sagrado, Sacro Império Romano Germânico. E este mapa ilustra muito bem como era a divisão do chamado Sacro Império Romano Germânico. Aqui nós temos o reino dos francos, aqui nós temos o reino dos normandos, vikings, que chegaram até essa região, os húngaros, que ampliaram e dominaram essa área que era ocupada em partes pelo Império Bizantino, os sérvios também vai ser um povo que vai ocupar um território do Império Bizantino. Aqui nós temos o surgimento do reino da Polônia, aqui o reino da Inglaterra, e essa região toda deveria ter um imperador, e tinha o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Porém, cada área colorida dessa é uma área de um reino ou de um ducado ou condado ou principado, onde os seus líderes tomavam as decisões e o rei não exercia tanto poder assim. Era mais um símbolo, era mais um título do que propriamente alguém que tinha o controle sobre esse território. Bem claro daquilo que nós falamos sobre o feudalismo, onde senhores feudais detinham um grande poder sobre aquele território, enquanto que os reis não tinham quase nada. Ampliando-se o mapa, percebemos que enquanto havia alguns reinos maiores, como a Boêmia, que depois vai dar origem à República Tcheca, outros reinos bem menores existiam. Vale destacar que os feudos eram possessões de terras que tinham tamanhos bastante diversos. Então, os menores feudos tinham cerca de 3 quilômetros quadrados. Temos, então, essa situação. O centro da Europa desmembrado, o Império Romano do Oriente sendo atacado por húngaros, por sérvios, por ávaros. Temos do lado de cá o reino dos francos ainda se mantendo, o reino dos anglo-saxões invadidos pelos normandos, pelos vikings. Do lado de cá nós vimos os visigodos perdendo espaço para os árabes, e cada vez mais os árabes vão avançando sobre o território cristão. Essa é a região da Península Ibérica, por volta do ano 1000. E os árabes tinham dominado essa área aqui ao sul. No restante do Mediterrâneo, nós temos, então, por volta do ano 1180, essa situação. Os árabes já tinham dominado todo o norte da África, já estavam ocupando essa região aqui do Oriente Médio e avançando cada vez mais sobre o Império Bizantino. É aí que entram as chamadas cruzadas dos cristãos contra os muçulmanos. Com o avanço dos árabes sobre a cristandade aqui na Península Ibérica e aqui na região do Oriente Médio, ameaçando os cristãos do Império Romano do Oriente, os católicos da Europa Ocidental, dos reinos da Europa Ocidental, se organizam para lutar contra os muçulmanos e liberar essa região da chamada Terra Santa. Esse movimento de guerra foi chamado de cruzadas, justamente porque os soldados cristãos carregavam cruzes. Tínhamos aí a criação de ordens religiosas,
sendo a mais famosa a Ordem dos Templários. Muito já se falou a respeito dos Templários, jogos, filmes, séries. E tivemos várias dessas cruzadas a partir aqui do finalzinho do século XI, tentando expulsar os muçulmanos da região da chamada Terra Santa. Observem uma coisa: os cruzados meio que abandonaram os cristãos aqui da Península Ibérica. Cabia então a esses cristãos do norte aqui da Península Ibérica, do Reino de Leão, principalmente, e Navarra, expulsar os árabes do lado de cá. Então, toda essa ação de expulsão aqui, formação depois do Reino de Portugal e Espanha, foi feito por essas pessoas do lado de cá. Já a expulsão dos árabes dessa região oriental contou com a ação de vários dos católicos do Ocidente, vindos dos diversos reinos. E vários eram os motivos para isso. Havia o interesse religioso de barrar a expansão dos árabes por aqui, principalmente porque cada vez mais eles dificultavam a vinda de peregrinos religiosos que queriam conhecer a Terra Santa, em especial Jerusalém. Mas havia também um interesse econômico aqui, que era o fato de que cidades comerciais como Veneza, como Gênova e o próprio Império Bizantino, que tinham ligações comerciais com a Ásia desde a época do antigo Império Romano unificado e não conseguiam mais fazer esse comércio graças a essas guerras organizadas pelos árabes para dominar essa região. Havia o interesse de reis e senhores feudais da Europa de ocupar essa área e criar aqui reinos ou feudos de sua propriedade, como vemos, por exemplo, aqui logo após as primeiras cruzadas, onde conseguiram expulsar os árabes de algumas dessas áreas, criando reinos cristãos por aqui, principado, um condado e um outro reino. Lembre-se que reino, temos um rei, um condado administrado por um conde, principado administrado por um príncipe, ou seja, nobres de origem feudal. Essa área do Império Bizantino, porém, observem que toda a área ao redor continuava sob o domínio dos árabes muçulmanos. Então era questão de tempo dos cristãos serem expulsos dali. E de fato isso foi acontecendo. Observe aqui esse mapa já de 1265 que mostra o avanço dos muçulmanos por toda essa região aqui, o Império Bizantino reduzido apenas a essa área do chamado Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, enquanto que o norte do Império Bizantino foi sendo tomado pelos húngaros, pelos valáquios, pelos búlgaros, sérvios, essa região sendo ocupada por outros povos também, enquanto os árabes vão avançando no Oriente, mesmo com as cruzadas, no Ocidente eles são barrados, mesmo sem a ajuda dos cruzados. Observem nesse mapa o chamado processo de reconquista católica da Península Ibérica. Essa região em amarelo é a região que corresponde ao Reino de Leão antes do ano 914. Na medida em que os católicos aqui do Reino de Leão vão ampliando as guerras contra os muçulmanos, vão liberando determinadas áreas, e a gente vai observando aqui de acordo com as cores, e reinos cristãos católicos são formados a partir de então. O reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão, o reino de Portugal que surge aí. Esse processo ele vai continuar por muito tempo. Então, a história de Portugal e a história da
Espanha, que será formada da união desses reinos todos aqui, é a história da luta contra os árabes nessa região. Tudo aquilo que nós falamos sobre feudalismo, senhores feudais e povos vivendo da subsistência, da autossuficiência, é aplicável a outras regiões, mas não é tão aplicável aqui nessa área da Península Ibérica. Esse processo de liberação do território vai transcorrendo até a expulsão final dos muçulmanos da Península Ibérica no ano de 1492 aqui pelos espanhóis. Antes disso, Portugal já tinha conquistado esse território e formalizado o primeiro Estado nacional absolutista da Europa. O antigo reino dos suevos vai dar origem, então, ao reino de Portugal. Como nós vimos no vídeo 1 sobre o feudalismo, o rei de Leão, Afonso VI, vai oferecer esse território para um nobre, um senhor feudal da Borgonha, ou seja, lá da França, chamado Henrique, que vai se casar com a filha do rei de Leão, e esse local vai ser chamado de Condado Portucalense, porque era administrado por um conde, e portucalense, né, porque a cidade aqui do Porto situa-se no local onde havia um porto romano, Porto Cale. E aí, o filho deles, Dom Afonso Henrique, vai proclamar-se rei de Portugal e vai ocupar depois, fazendo guerra contra os árabes, essa região. Observem pelas datas a tomada do território aqui até a expulsão final dos árabes do lado de cá, por volta de 1279. Temos então, no século XIII, essa situação. Portugal já é um reino, um Estado nacional centralizado nas mãos do rei, onde os nobres, onde os senhores feudais, onde os chamados fidalgos, eles não têm tanta influência assim no reino. No território vizinho, no futuro reino espanhol, continua a luta contra os árabes nesse período. Na Inglaterra, o reino de anglos e saxões havia sido dominado pelos vikings normandos, que viraram os reis ingleses. Então tínhamos senhores feudais de origem angla e de origem saxã, que eram administrados por um rei normando e alguns senhores feudais normandos. O resultado dessa divisão era uma rivalidade muito grande entre os reis da Inglaterra e os senhores feudais, a nobreza de lá. É por isso que, numa época em que os reis da Inglaterra estavam bastante enfraquecidos, senhores feudais obrigaram o rei João Sem Terra, em 1215, a assinar a chamada Magna Carta, que era um documento no qual o rei se comprometia a ouvir esses nobres, esses senhores feudais, antes de tomar determinadas decisões. Então, tanto a nobreza quanto a igreja forçaram esse rei a ter os seus poderes limitados. Isso vai ser de suma importância, porque se observarmos até hoje, a Inglaterra tem essa situação de ter um rei, ou no caso uma rainha, que não exerce um poder absoluto sobre todo o seu território e tem que obedecer o parlamento, tem que obedecer um congresso de representantes. Neste caso da Inglaterra, nós teremos em alguns momentos os reis ganhando força e tentando impor um sistema autoritário e absolutista centralizado, em outros momentos os senhores feudais dominando. Neste caso da França, do reino dos francos, já temos, a partir desse período, o rei Felipe II, que ganhou várias guerras contra os ingleses naquela época, conseguindo controlar os senhores feudais da região, estabelecendo um exército
unificado, estabelecendo leis unificadas para a França, dando início a esse processo de centralização que a gente vai chamar mais adiante de Estados nacionais absolutistas. Enquanto que no centro da Europa permanecia esse desmembramento do chamado Sacro Império Romano Germânico. E esse desmembramento vai transcorrer até o século XIX. A Alemanha e outros países só vão surgir muito tempo depois. Lentamente, então, o feudalismo vai desaparecendo em várias áreas. A Igreja Católica, cada vez mais questionada por conta dos abusos cometidos ou por conta da riqueza que foi acumulando, ia fazendo com que cada vez mais pessoas duvidassem das respostas religiosas para tudo. Sem contar que, na medida em que o comércio crescia e a importância dos comerciantes, dos burgueses cresciam, bem como a importância dos reis absolutistas também, mais e mais pessoas passavam a questionar a influência da Igreja Católica e, com isso, aquela mentalidade de explicar tudo pela religião, aquela ideia de centralizar as coisas em Deus, ou seja, o teocentrismo, lentamente vai perdendo força e cada vez mais vai crescendo a ideia de que o ser humano é que deve estar no centro das decisões, o antropocentrismo, uma nova visão de mundo que vai receber o nome, lá no século seguinte, de Renascimento. Esse questionamento sobre a Igreja Católica vai, no século XVI, no início do século XVI, dar origem a um rompimento, mais um rompimento na religião católica, que foi a Reforma Protestante, que dará origem às diversas igrejas evangélicas. A concentração de poder nas mãos dos reis vai ocasionar a formação dos estados nacionais absolutistas. Os senhores feudais vão perdendo cada vez mais influência e os reis vão tendo cada vez mais o poder absoluto centralizado. Isso vinha acontecendo em Portugal, isso foi acontecendo na Espanha enquanto eles estavam ganhando terras dos árabes, isso foi acontecendo com o reino dos francos, onde o rei da França foi cada vez mais concentrando poderes. Isso não aconteceu, esse absolutismo, na Inglaterra. Alguns reis tentaram organizar reinos absolutistas, porém não conseguiram. Então, a formação do Estado Nacional inglês foi diferente. Não tínhamos reis absolutistas governando por muito tempo, porque lá os senhores feudais, essa nobreza acabou tendo um poder e um papel muito forte, muito importante. Tempos depois, a burguesia inglesa, os comerciantes, os donos de manufatura ingleses, também vão ganhar uma força muito grande. E quando houver a reforma protestante lá na Inglaterra, os grupos religiosos também terão uma grande influência e todo esse movimento vai barrar qualquer aspiração de reis ingleses tentando o absolutismo. Todos esses reis precisando de exércitos, precisando de funcionários para administrar o seu reino, todos esses governos precisando de uma estrutura burocrática, necessitavam de dinheiro. O governo só consegue dinheiro através de impostos arrecadados de sua população. Então, se a economia vai bem, o comércio vende bastante, produz-se bastante no reino, consequentemente é possível cobrar mais impostos. Daí o interesse dos reis de apoiar as práticas mercantis dos seus burgueses, dos seus comerciantes, para que o Estado, o governo, ficasse cada vez mais rico a partir da cobrança de impostos sobre essas atividades. O conjunto de práticas e medidas que esses reis dos Estados nacionais absolutistas
vão escolher para desenvolver a sua economia recebeu o nome de mercantilismo. E em Portugal e Espanha, os reis de lá, querendo ampliar o comércio para ganhar dinheiro cada vez mais com os impostos arrecadados da burguesia, vão dar um grande apoio às grandes navegações, que nada mais é do que a busca de comércio com a Ásia através do oceano e não mais por terra como antes. E assim encerramos a terceira parte da nossa videoaula sobre feudalismo. Vimos o surgimento do Império Árabe Islâmico, o avanço desse Império Muçulmano sobre os cristãos, tanto no Oriente, do Império Romano, do Oriente, quanto do lado ocidental, na Península Ibérica, sobre os reinos de suevos e visigodos. A resposta cristã foram as cruzadas do lado oriental e a reconquista ibérica levada adiante por portugueses e espanhóis, a invasão dos vikings que se espalham pela Europa e a fragmentação dos reinos. Na nossa próxima aula, veremos a parte final do feudalismo, o século XIV, o terrível século XIV de guerra, fome, peste. No século XV, a retomada dos europeus, levando esse continente à chamada Idade Moderna, com o feudalismo entrando finalmente em declínio. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse, curte lá embaixo, clique em inscritos, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima. Um abraço do professor Jair.